Olá, estudantes do 8º ano. Nesse vídeo vamos aprender um pouco mais sobre verbos transitivos diretos, verbos transitivos indiretos e sobre os seus objetos. Também entender quando que um verbo é intransitivo e o que significa, afinal de contas, essa ideia de transitividade verbal. Eu sou a professora Rosa Helena Bueno e mais uma vez parabenizo por estarem aí contemplando os nossos vídeos. Então vamos ver aqui o que organizamos para vocês. Então no primeiro temos aqui uma charge, primeiramente, dois personagens, eles estão fazendo a limpeza, E o personagem que está ali com o aspirador diz assim: eu aspirava a um cargo melhor. O colega diz: então capriche nos cantinhos. O que o personagem criado pelo cartunista Laerte desejava, o que ela acabou fazendo? Então vejam, nós temos ali dois sentidos para o verbo aspirar. No sentido de ter por objetivo, quando ele diz eu aspirava a um cargo melhor. Nesse caso, ele usa a preposição a. Quem aspira no sentido de ter uma ambição, ter por objetivo atingir algo, nesse caso a gente tem que ter a preposição a. Então eu aspiro ao cargo de diretora, o aluno aspira ao cargo de monitor, a ser representante de turma. O a tem que estar ali juntinho com o verbo aspirar. Agora, nós podemos ter também no sentido de respirar, Eu aspiro o perfume das flores. Aí, nesse caso, ele é um verbo transitivo direto, porque ele não pede a preposição a, mas ele pede um complemento, um objeto direto, Quando eu digo eu aspiro o perfume das flores é o objeto direto do verbo aspirar, O que você aspirou? Ah, aspirei o perfume das flores, Tipo, respirei. Então, é direto. Agora, aspiro ao cargo, à chefia, com crase, nesse caso. Então, a gente tem esses dois sentidos, fazendo com que o verbo possa ser direto ou indireto. Vejam aqui o texto 1 aqui que trouxemos mais, são tirinhas, O personagem diz no primeiro quadrinho, eu gosto de azul. No segundo quadrinho, cada um usa o que gosta. Ora, então o verbo gostar exige preposição de, portanto, transitivo indireto. O verbo usar, nesse caso, não pede preposição, cada um usa o que gosta. O que gosta é objeto direto do verbo usar. Portanto, aqui ele é VTD, verbo transitivo direto, Aqui a gente tem mais tirinhas para analisar. Quando crescer, quero ajudar a humanidade. Proteger rios, dar alimento e abrigo aos animais. Quando crescer, quero ser uma árvore. Então, quando ela diz assim, dar alimento e abrigo aos animais, a gente tem o uso do verbo dar, Os seus objetos diretos são alimento e abrigo e objeto indireto aos animais. Olha a presença do a ali, que é uma preposição. Nesse caso, o verbo dar é um verbo transitivo direto e indireto simultaneamente. Porque ele pede o objeto direto, alimento e abrigo, e o objeto indireto aos animais. Então, ele é das duas formas, bitransitivo. Então, a gente tem as formas verbais gosta e usa da primeira tirinha e dar da segunda. Elas precisam de complementos para ter o significado, Então, na primeira tirinha, o verbo gostar pede a preposição de, Então, de azul é o objeto indireto por causa dessa preposição. E o verbo usar, cada um usa o que gosta, a gente já viu que o que gosta é o objeto direto do verbo usar. Na segunda tirinha, a gente tem o verbo dar bitransitivo, porque ele exige objeto direto e indireto simultaneamente. Certo? Então, nós temos aqui mais esmiuçadamente, cada um usa o que gosta, Então, temos aí que usa nesse contexto é VTD, ou seja, verbo transitivo direto. Por que o gostar é indireto? Só para a gente se lembrar, porque ele pede a preposição de, Quando a gente vai usar o verbo gostar, a gente vai dizer que quem gosta, gosta de alguma coisa ou de alguém. Nesse caso, ele disse, eu gosto de azul. Então, de azul é o objeto indireto do verbo gostar, certo? E quando que o verbo é transitivo direto e indireto? Quando ele pede dois complementos, Dar alimento e abrigo aos animais. Então vejam que o verbo dar está ligado aos seus complementos de maneiras diferentes. Um diretamente e o outro pela preposição a. Quem dá alguma coisa a alguém. Por isso que ele é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, certo? Então, vimos nesse vídeo brevemente aí a transitividade dos verbos, o que é um objeto direto, o que é um objeto indireto,
Quando que o verbo usa a preposição, tem que ter ali uma preposição para completar o sentido. Ele é VTI, verbo transitivo indireto. Quando não pede preposição, ele é VTD, verbo transitivo direto. Espero que tenham gostado e até breve.